gente, é uma ironia você falar de prova. Eu não posso xingar muito, porque prova tradicional, de marcação, de escrever, nós não podemos abortar essa possibilidade, tá? No livro Educação Nutritiva que eu escrevi, eu elenquei lá, listei 17 tipos tradicionais de avaliação. Sabia que tem 17 tipos, professor? Tradicionais. Prova em dupla é tradicional, prova em grupo é tradicional, prova gamificada é tradicional. Gamificada é aquela que use o seu número de chamada para fazer a conta. Né? Não tem isso, professor Chaves? Use o seu número para fazer a conta e todas as provas vão ser diferentes. Aí o professor distribui 5 provas com gabarito diferente, um cola do outro, todo mundo zera. Aí o professor fica feliz? Fica feliz porque zerou? Ué. O sistema não me dá poder, eu vou detonar com esses meninos. Poder, eu vou ter sim, vou ter controle, autoridade. Já que ninguém me dá, meu salário é baixo. Ou eu posso fazer outra coisa, vou ter dedicação exclusiva. Ou vou falar baixo, né? Posso fazer outra coisa. Eu vou fazer? Vou fazer uma prova para ferrar essa galera. Eles vão ver quem é que eu sou, o poder que eu tenho. Tá? Você vai ser só um professor mais chato. Ninguém vai lembrar de você. Ninguém vai usar isso na vida profissional. Não é aumentar humanidades. É você pegar o conteúdo, porque nós não temos controle, professor. Na maioria de nós, enquanto professores, executores, nós não temos controle sobre a ementa a ser cumprida. A gente não tem controle sobre o plano pedagógico a ser cumprido. A gente não tem controle sobre o documento orientador do Estado de Minas Gerais. Então, o que me resta enquanto educação, enquanto educador disruptivo? Vou colocar assim agora. Agora eu estou chamando os meus seguidores de disruptors. Vamos ver essa agora. Meus disruptivos e minhas disruptivas. O que me resta? A autonomia didática. Eu tenho autonomia didática. Dentro da sala, sou eu que controlo a forma como eu vou transmitir o conhecimento. Vocês não estudaram isso, vocês vão estudar com o pessoal da licenciatura. Existem leis que protegem o professor, e aí eu coloco todas elas lá no livro, só lembrando, professor, você não sabe não? Você não foi preparado? Não, mas deixa eu explicar. Você tem leis que resguardam a sua autonomia. Então você pode sim aplicar metodologia inovativa, você pode pôr esse povo para fazer, você não pode maternar para as outras salas ficarem o que está acontecendo ali, né? Mas você pode sim, põe para abraçar árvore, põe para ir para a empresa, põe palestrante dentro da sala, faz dinâmica com eles, coloca eles para vivenciarem um pedacinho do que é a profissão. Não é aumentar a humanidade, é aumentar a vida dentro da sala. Que isso tenha conexão com a vida, não seja só um conteúdo que amanhã vai fazer a prova e esquecer. Né? Falei besteira? Não. No seu livro, você relaciona sobre 50 metodologias inovadoras. O que seriam essas? Do filme, o que é o protagonista do livro? É o personagem principal. O personagem principal na educação disruptiva ou nesse movimento que está iniciando e que não sou eu que estou criando, tem um monte de gente falando sobre isso. Quem é o protagonista nesse movimento? É o aluno. Então, se o protagonista é o aluno, eu preciso tirar o protagonismo das ferramentas. Eu preciso usar a ferramenta adequada para que o aluno saia com luz, iluminado pelo conhecimento. Só que eu tenho um parêntese, não vamos ser utópicos, nem papinho motivacional vazio. Eu tenho muitas estruturas hoje que exigem o saber decorado. Que estruturas são essas? Concurso público. Eu preciso de um saber decorado. Mesmo que se no primeiro dia de trabalho enquanto concursado, você nunca mais vai levar em conta aquilo ali. Mas eu preciso, em algum momento, ter provas tradicionais na minha sala de aula para preparar o aluno para essa possibilidade.
Vocês entendem isso? Eu não posso descartar essa possibilidade, mas deixa de ser protagonista. Eu necessariamente tiro esse poder e esse controle, essa coisa confortável que o professor tem para si, que é a prova tradicional. Porque senão não tem significado nada disso que a gente está falando. Se é o aluno e eu preciso que ele saia com luz daqui, eu preciso dinamizar a coisa, eu preciso deixar com que ele esteja menos cansativo e eu preciso provocar as emoções e os sentimentos que vão abrir o conhecimento. Que vão fazer ele me encontrar e falar, usei isso na minha empresa, usei isso na minha sala de aula, usei isso na minha função. Ou seja, então o livro, gente, o livro e o ecossistema todo, e a mentoria, e tudo que eu tenho feito, eu não chamo de metodologia ativa, que é o mesmo que o Securato usa e que é o mesmo que está todo mundo falando, né? Eu quis ser a diferentona e coloquei metodologia inovativa. Por quê? Porque as ativas, ela é um rol pequenininho. Tudo que vocês forem ler sobre metodologia ativa, vai ser umas 5, 6, que são as principais que são utilizadas, principalmente com a pandemia, vieram muitas possibilidades. E que se mistura com algumas técnicas vivenciais de treinamento, enfim. Mas o que eu fiz? Eu peguei 50. Todas elas eu já apliquei em sala de aula. Todas, sem exceção. No livro está lá o que é, como que faz. Vem cá, professor, na mão, ó, vem cá, vou te carregar na mão. Como é que é, quanto é que vai custar, que recurso você vai ter, essa é cara, essa é barata, essa é viável, essa é para quem? Porque não é toda a metodologia que é para todo mundo. Depende da turma, depende da maturidade, depende da disciplina, depende de um tanto de coisa. Cada metodologia tem sua aplicação. Saber fazer isso, as pessoas não estão sabendo. E estão reclamando lá, os 75% declaram não saber. Fala que não estão vergonha de falar que não sabe. Não sabe. Eu preciso, então, pegar aquele conteúdo. Eu tenho, então, a missão de transmitir esse conteúdo nesse semestre. Primeira coisa, não é planejar já aplicando as metodologias, não. Veja só qual é o método, e aí nós vamos entrar um pouquinho em algumas técnicas, viu, professor? Já adiantando algumas perguntas à frente aqui. Primeira coisa, eu tenho que olhar, eu tenho 30 alunos numa turma. 30 alunos. A gente volta lá no capítulo 3 do livro, e tem um camarada bacana, que eu uso como base, que eu adoro ele. Ele escreveu um livro, vai pra caramba, 1983. Não sei se vocês da licenciatura, o pessoal da administração, eu sei que não vai ver. Mas, pessoal da licenciatura, se vocês não conhecem, procurem saber, que é muito bacana. Que é um camarada chamado Howard Gardner. Ele teoriza e ele pesquisa, o cara é um crânio, e ele sistematiza 9, primeiro 8, depois ele acrescenta mais uma, 9 tipos de inteligências que os seres humanos têm. E através dessas inteligências é que as pessoas aprendem. Por exemplo, aluno que não fica na cadeira nem a pau. Mexe pra cá, mexe pra lá, levanta, quero água, eu não aguento ficar aqui, aí vai lá e encosta na parede, aí vai lá e pega a borracha e vai limpar a sujeira da borracha na parede. Eu tô falando de aluno criança e aluno adulto, viu, gente? O aluno inquieto, ele precisa mexer o corpo. Aluno que não tem caderno. Aluno que tá o tempo todo aqui com a musiquinha, ó, mas tá prestando atenção, tira uma boa na prova. Aluno que conversa assim. E aí abre um parêntese aqui, eu vou fazer uma crítica, tá? Aluno que conversa e perturba a aula o tempo inteiro, aí a coordenação pedagógica chama a mãe e fala, ó, TDAH, vai lá fazer o diagnóstico. Mentira, gente. Às vezes o aluno só está inquieto, querendo descobrir o mundo, e o professor não sabe o que fazer para aquele aluno aprender. Porque ele nunca leu isso aqui, ó. Ele nunca entendeu o que é um mapeamento de sala. Mapeamento de sala não é você colocar Joãozinho fica na primeira cadeira porque ele usa 5 graus. Fulano tem que separar de ciclana porque conversa o tempo todo, então é lá e ela aqui. Não, isso não é mapeamento de sala. Mapeamento de sala é eu pegar os 30 alunos
pegar tem a ferramenta no livro, tem a ferramenta também, para quem quiser, pode me pedir lá que eu mando para vocês. Aplica a ferramenta e eu tenho um mapeamento de quem é que vai aprender. Olha as 9 inteligências. Quem vai aprender o processo linguístico, que é usando a comunicação e o criar, ele precisa falar para aprender, ele precisa ser chamado para, vem aqui, me explica aqui o que você entendeu. Ele precisa ser o porta-voz da sala. A outra inteligência, lógica e matemática, ele só aprende com raciocínio lógico. Você tem que ter um artifício para esse aluno aprender usando o raciocínio lógico. Cálculo e resolução de problemas. Resolução de problemas. É metodologia inovativa pura. Resolver problema. Eu tenho outro aluno ou outro tipo de inteligência que é a espacial. Ele percebe as coisas através do espaço que ele ocupa. Eu tenho uma outra que é a corporal sinestésica. Sabe o menino que não fica quieto? Que o tempo todo levanta, que vira, daqui a pouco está de costa. O adulto também. Ele aprende, ele tem essa evidência. Ele está mostrando para você que ele precisa levantar da cadeira, ele precisa usar o corpo, ele precisa interpretar, você precisa dar um teatro para esse menino para ele mostrar o que ele aprendeu. Eu tenho também a musical, que é o aluno que aprende com música, ou ele faz uma música, ou ele escuta a música e aprende mais rápido, ou se você fizer uma música, ele vai aprender o que não precisa ser decorado. Eu tenho a interpessoal, que é aquele aluno que precisa dialogar, precisa conversar, precisa ter trabalho em grupo para ele, porque senão ele não vai aprender efetivamente. Eu tenho o intrapessoal, que é o aluno quieto e reflexivo. Todo professor adora o aluno que não fala nada. É mentira falar que não. Todo aluno quietinho, tímidozinho, ele tem um tipo de inteligência, segundo o autor, que é a interpessoal. Você precisa explorar essa reflexividade dele de todo o tempo. E eu tenho um aluno, mais 2 aqui, chamado naturalista, que ele é aquele aluno que ele tem necessidade de contato com a natureza ou coisas subjetivas. Por exemplo, olha, fica olhando para a janela, o movimento das nuvens. Nossa, olha a nuvem. O passarinho, o barulho da cachoeira, sei lá. E eu tenho o último, que aí o Gardner, ele coloca a nona numa outra publicação, que é a existencial, que é o aluno que ele só vai ter um aprendizado efetivo se ele entender para que aquilo serve. Se aquilo serve para a vida ou não quer. Ah, mas aí você que mudou minha vida, professora? Eu tenho 9 inteligências, faço o mapeamento dos 30. Aí eu tenho 5 espacial, eu tenho 4 sinestésicos, eu tenho 3 interpessoal. O que eu vou fazer? O que vocês me sugerem? Para isso eu tenho 50 metodologias inovativas. Eu tenho um conteúdo, fala um conteúdo aí, Max, difícil. Que você não, você ministra, você, por exemplo. Um aí da sua área. Escurecimento não enzimático de alimentos. Escurecimento não enzimático, tipo a banana ficando escura? Não é enzimático. É arroz de leite, a casca do pão. Ó, tá vendo? O que eu vou fazer numa turma de 30 e que eu tenho todos essas 9 inteligências para ensinar esses alunos com escurecimento não enzimático dos alimentos? Aí que eu pulo do gato. Aí que eu tenho que ver, eu tenho um rol de 50. Eu tenho uma matéria que eu preciso que todo mundo entenda, porque ela é essencial no currículo obrigatório. Eu pego a galera da música e mando eles fazerem uma música. Eu pego a galera que precisa do contato com a natureza e mando eles fazerem um trabalho de campo. Eu pego a galera que é lógico que eu vou dar uma aula, vou ter um momento que eu vou dar essa aula, ou eles podem dar essa aula para mim de uma forma. Por que não? Por que eu não posso, com a mesma atividade da mapear, se justifica, né? Porque às vezes é só um aluno que é espacial. Às vezes é só um aluno que é musical. Olha que bacana, gente, que vai ficar. Todo mundo vai sair de lá entendendo, porque você lembra lá da inovação disruptiva? A inovação disruptiva fala, eu começo a atender pessoas que não estão sendo atendidas. Sabe como é que o aluno que escuta a música está sendo atendido? Ó, pai, mãe, só
só fica escutando música. Aprende esse fone dele de ouvido, está sendo atendido assim, frustrado. Raiva, nojo, medo. Ele não está sendo atendido. Para isso, 50, e para isso, assim, um robozinho de inteligência artificial que eu fiz. Está lá disponível. Aí você pega seu mapeamento, você pega todas as metodologias e você pede a inteligência artificial, que ela está treinada com todas as metodologias. Ela vai chamar, ela está chamando, ainda não lancei não, vai chamar Metodoteca. Ela vai dar a sugestão de cada tópico da sua matéria, o que fazer com aqueles alunos ali, desdobrando. Vai dar trabalho? Inicialmente pode até ser, mas, gente, vocês vão ter reconhecimento, vai ter orgulho, vai ser divertido, vai ser afeto. E você vai iluminar, no lugar de apagar o aluno. Entenderam aí? Metodologia, então? Ah, tá, e tem uma ferramentazinha que eu sempre gosto de colocar em todas as minhas turmas. Toda a vida, desde quando eu aprendi a fazer isso. Principalmente com o aluno ensino médio para cima. Dá para fazer isso, é legal. Que é o contrato de convivência. O que é o contrato de convivência? É o seguinte. Eu faço de forma visual e fico o semestre inteiro lá. Vamos acordar aqui como é que vai ser nossa relação? E todo mundo vai assinar aquilo ali. E todas as vezes que vocês saírem disso, ou eu sair disso, nós vamos falar lá, professor, você está saindo desse nosso contrato. É um contrato. Assinamos juntos. E aí você começa as aulas nessa linha. Tem aula tradicional, viu, gente? Tem aula expositiva, nós vamos falar daqui a pouco, viu? Não é só dinâmicas e metodologias inovativas, não. Tem aula expositiva também. Daqui a pouco a gente fala. Vou mudar a pergunta, então, quando eu perguntei à professora Lívia se uma das estratégias é colocar mais humanidade, assuntos de humanidade dentro da matriz, e se ela fala que uma das estratégias é evocar o sentimento do estudante, então eu mudo a estratégia para humanizar a aula, ao invés de trazer conteúdos de humanas, eu humanizar as aulas. Eu agradeço aqui o elogio da professora Lívia, lembrei que aqui no FMG, os estudantes sabem que a gente tem um espaço na hora que a gente vai fazer a matrícula para detonar os professores. Né? E eu lembro que eu li uma vez, um estudante chegou e falou que ele conversa sobre virtudes, mas não consegue ter compaixão, não consegue entender o que a pandemia causou conosco. E ele disse que semestre que vem vai ser diabolicamente pior. Vai me lembrar uma estratégia que eu encontrei no ensino remoto emergencial, que eu dava aula síncrona. Eu só dava aula síncrona porque eu acho que a gente não tinha uma produção boa, a gente não tinha condições de apresentar um material, uma aula legal para os estudantes. E durante as aulas, eu via que os estudantes eram bactérias, porque a gente sabia o nome. Eu olhava lá, os estudantes todos com a câmera apagada, né? Todos eles com a câmera apagada. Então eu via lá, Sofia Funayama, eu sabia que existia, mas eu não sabia quem era. Clívia Carolina e Fiorino Poço-Bom, eu sabia que existia. E é só dar 20 pontos para todo mundo que todo mundo liga a câmera. Quando vinha o professor de fora, convidava, o pessoal da FMG liga a câmera. Aqui é o FMG, aqui todo mundo liga a câmera. Coloca a melhor roupa primeiro. Bom, a professora Lívia acabou respondendo a próxima pergunta. E eu vou pedir por lá, a sétima, né? Vou pedir para ela falar agora, já que no livro dela trata de diversas metodologias, ela fala um pouco da metodologia Disrupt R. Disrupt R.
Isso, gente, na capa do livro, a capa do próprio livro, ele fala do Disrupt-R. São três, na verdade, são várias técnicas, vários métodos, mas o método mãe, vamos dizer assim, é o que eu chamei de Disrupt-R. E ele parte de uma mudança de comportamento do professor. E aí eu começo, então, metade do livro para frente, eu começo a falar diretamente ao professor. E eu preciso que esse professor entenda do que eu estou falando, entre nessa linha de raciocínio e entenda o tanto que é importante até para a sobrevivência dele enquanto professor, enquanto instituição, enquanto HD de boleto mesmo, sabe? E o Disrupt, cada letra dele significa um passo. O primeiro passo do Disrupt, só para rapidamente precisar vocês entenderem, que nosso horário está bem avançado, é o despertar do desejo, o desire. O desejo do professor, uma das coisas mais complicadas, o desejo de mudar, às vezes não parte dele, às vezes parte da instituição que impôs ele fazer, parte do sistema que ele está inserido, governo, município, estado, enfim, parte de uma imposição do coordenador, que quer que ele melhore alguma coisa, do diretor, e pode, um pouco mais raro, partir dele próprio. E o design, que é o primeiro passo, é igual, eu tenho as simbologias, né? Cada um tem uma simbologia para as pessoas entenderem do que eu estou falando. É como se fosse o milho da pipoca, né? O milho está duro, está sem aquecimento, ele não é nada, ele é só um piruazinho. E quando você começa a aquecer e provocar e falar tudo isso que a gente está falando, lá na mentoria eu vou provocando o professor. Como é que está a sua aula? Está medíocre? Você está provocando a raiva? Está provocando a frustração? Ou você perdeu o controle? Você perdeu o poder? Você perdeu a autoridade? Aí essas palavras aparecem o tempo todo, tá, gente? Controle, poder, liderança, autoridade, a falta disso tudo, o sentimento de não reconhecimento. Então, desejo de mudar é o início de tudo. Se eu não quero mudar, ou se eu não estou sendo, a mudança não está sendo imposta, isso não vai acontecer. Então, a gente discute, eu discuto no livro, em todos os métodos, esse design, o desejo. Segunda palavra, que é a individualidade, que é o I, né? Individuality, em inglês. Eu preciso que o professor entenda que ele tem uma marca registrada. Ele é um professor com individualidade e que ninguém pode ter 200 mil professores de química, mas ele tem um jeito de ensinar química que é só dele. Essa fala do individuality, né, da individualidade, ela é muito estímulo motivacional, tá? Você tem uma marca, você tem uma forma individual que é só sua. Ele precisa entender que é igual a receita o livrinho de receitas da avó da gente. Vai sair o bolo de chocolate em qualquer receita, mas o jeito que a sua avó fazia é só dela. É só ela tem uma pitadinha. Todo professor tem uma pitadinha, ele precisa aprender. É um bordão, é uma cor predominante, é uma forma de se expressar, é um jeito de se portar. Ele vai entendendo essa individualidade. É o autoconhecimento. Ele precisa se conhecer para entender-se como professor e começar a resgatar. A capa do livro fala de orgulho, reconhecimento, fala do resgate dessas coisas. Então, eu preciso que ele entenda como ser individual, ser de valor, pessoa que está ali para iluminar. O próximo passo, gente, é o signal, que é a busca pelo propósito. Por que você dá aula para pessoas? Qual é o seu maior objetivo? O pessoal da administração vai entender um pouco isso aí quando a gente fala assim, no planejamento estratégico das empresas, a gente tem as metas, a razão de ser da empresa, onde que a empresa quer chegar. É mais ou menos um planejamento pessoal. Qual que é o propósito? Onde que você quer chegar? Isso é todo um trabalho que é feito. No livro tem isso, mas tem nos outros itens do ecossistema também. Eu tenho agora uma outra fase, que é o relate, que eu preciso começar
com que esse professor ele crie conexões com pessoas que têm afinidade com o que ele está querendo. Um outro professor que tem uma perspectiva parecida, um coordenador, um grupo de alunos. Sem as conexões, nenhuma mudança se sustenta. Entendam que esse método é para sair de um professor tradicional, medíocre, ou um professor que não sabe nada, e que reconhece não saber nada, até um professor disruptivo que vai se sustentar nesse mercado, nessa coisa louca que está acontecendo agora. Então, eu tenho vários passos. Aí eu tenho a persuasão, eu tenho a resistência e eu tenho, até o final lá, a chamada revolução, onde eu consigo conectar tudo aquilo que eu aprendi e fazer uma aula diferente, fazer com que o aluno permaneça na sala. Então, ele é um método passo a passo e ele tem muito foco no mudanças comportamentais do professor. Dentro do Disrupt, gente, vai incluindo, então, uso de metodologia, como usar a metodologia, como é que eu introduzo isso, as dificuldades que o professor tem, a vergonha que ele tem, a crítica que ele vai receber, a insegurança, a mudança dessa conotação de poder e controle para orgulho e reconhecimento, enfim. É todo um passo a passo, tá? É bem vivencial e virou, inclusive, uma solução, mas virou um produto também do ecossistema, tá? Então, administradores, meu livro, então, se desdobrou em outras coisas. Né? Então, ele foi um livro, mas que se desdobrou no ecossistema inteiro. Um dos carros-chefe é a implantação, a mentoria com esse método aqui. Só para a gente não alongar muito, professor. Pode passar para a professora Nívia acabou respondendo as duas últimas perguntas e, pelo tempo, eu vou abrir a pergunta para o público. Tudo bem? Convivendo com você há um tempinho aqui no ICA, quero dizer que... O professor, só fala aqui porque está gravando, cara. Vai editar, né? Eu fico aqui. Bom, primeiro, boa noite. Nívia, convivendo com você há tanto tempo aqui no ICA, eu desconhecia essa pedra preciosa que aqui estou vendo à minha frente. Primeiro, eu não vou me delongar, não, mas eu tenho que fazer isso. Porque se eu não fizer, eu estaria sendo medíocre. Obrigado. Muito obrigado pelas suas colocações. Eu aqui aprendi hoje. Nesse intervalo de tempo, estava ali conversando com a professora Lívia, que você tem um jeito encantador de fazer as coisas. Você provoca a gente a rir. Enfim, eu gostei muito e que bom que eu estou aqui hoje perdendo o meu tempo com a sua palestra. E obrigado, professor Max, professor Anderson, porque foram graças a vocês, né, que convidaram a Nívia e a turma da licenciatura pegou carona. E que bom que eu topei com vocês antes, né, que na verdade não ia ser, nós não íamos ver a palestra da Nívia. E o Ney falou, não, nós tínhamos já agendado com outra pessoa, desagendamos e agendamos uma posterior, quando eles trouxerem só alguém da administração. Tá bom. Vamos lá. Vou comprar o livro. Eu percebi que quando você persuadiu os seus visitantes, né, no dia lá, não, quero que compre, vou comprar 5, não tem que comprar 1 ou 10, então você já tem mais um, eu quero ler o seu livro. Mas assim, em particular, trazendo um pouco para a licenciatura, que nós temos os nossos acadêmicos da licenciatura, né, os cursos novos aqui do ICA, e eu queria assim, ouvir um pouquinho de você, e pela sua experiência, você que está na cadeira aí, né, de letras, eu não sabia, não tinha essa sapiência também. Eu queria, se fosse possível, eu sei que é difícil nesse curto intervalo de tempo, mas o que você teria para dizer, particularmente para os docentes, os futuros docentes, que vão estar à frente da disciplina de matemática, de física, de química, de ciências biológicas, pensando em habilidades, competências, mas não as habilidades e competências que esta casa está passando para eles, com o conhecimento, a formação do capital intelectual, mas isso que você traz de inovação. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para esse pessoal, essa turma da licenciatura, por favor. E muito obrigado mais uma vez.
Sim. Não vai ser possível a gente abranger algumas outras técnicas e métodos, tá? Mas eu vou responder já engatando num pequeno novo conceito, né? Que a gente não vai conseguir abordar aqui, que é uma outra estratégia, que é uma estratégia que ela se chama, eu titulei também, ela é uma sigla, ela se chama Spirice. O Spirice é uma técnica de você dar aula. A maioria dos professores não sabe como é que é dar aula, né? Tem lá 40 alunos, e agora, né? Tem que transmitir. Como é que eu inicio, como é que é o meio, como é que é o fim. E aí eu vou resgatar uma pessoa, uma professora que eu adorava. Era uma professora de história, início do ensino médio. Acho que eu estava ali na oitava série, né, que hoje é o 9º ano, então estava no primeiro ensino do ensino médio. A professora de história, não sei se vocês conhecem, ela aqui de Montes Claros, a professora Dulce Silvânia. A professora Dulce Silvânia, ela era uma figuraça, ela era solar, ela usava roupas coloridas, ela tinha um perfume absurdo de cheiroso. Ela era uma presença. E a turma podia estar assim, ó, todo mundo louco. Quando ela chegava, a gente já sentia o cheiro dela invadindo a sala. Eu lembro, se eu parar assim, eu consigo lembrar do perfume dela. As emoções e sentimentos, né? Consigo lembrar do perfume dela. E ela tinha uma cara de séria, uma cara de brava, sentava, olhava pra gente e começava em todas as aulas contar uma história que não tinha nada a ver com a aula dela. Gente, vocês acreditam que eu tive que pegar meu gato e esse gato estava perdido no final de semana, chegou todo machucado e contava a história do gato. Ela contava a história do gato e emendava com a aula de história. Tipo assim, você estava envolvido com o gato, daqui a pouco você já estava lá no ponto da história que ela conectava. Gente, assistia um filme, ela contava de um filme, não tinha nada a ver. Você nunca imaginava que aquele storytelling, né, que hoje é chamado de storytelling, para quem já viu alguma coisa do marketing digital e tal. Aquela estratégia é uma estratégia de conexão. Então, levando em conta até essa estratégia de Spirice, que é cada passo, né? O que eu faço para iniciar, o que eu faço para pausar, o que eu faço para não deixar o aluno dormir, o que eu faço para encerrar. E a gente encerra, e eu ensino lá, no livro, na técnica, a gente encerra igualzinho quando tem capítulo de novela que passa assim, ó, as cenas do próximo capítulo. Caramba, eu não posso perder a aula, porque no próximo capítulo vai ter um negócio aqui que ela não falou não, mas a gente ficava doido para escutar a próxima história da professora do Silvânia. Nem era da história em si, mas ela era tão esperta, tão estratégica, que ela fazia uma conexão. 2 conselhos para os nossos futuros docentes, 2 conselhos para o pessoal da administração que vai trabalhar em instituições profissionais, vai ter os seus próprios programas de treinamento, vai montar seus próprios ecossistemas, escrever best-sellers. 2 conselhos. Em 20 anos de docência, tem 2 palavras: afeto e conexão. Não tenha medo de ser amigo de aluno. Quem falou para você que você não pode ser amigo de aluno, mentiu. Pode ser amigo de aluno. Porque o respeito que vocês vão conseguir através do afeto, da consideração, é muito maior do que qualquer tipo de poder ou controle fake que você vai conseguir através do autoritarismo. Então, se eu posso dar algum conselho, é a conexão e o afeto. Acho que é o segredo de tudo, inclusive de toda a teoria aí que eu estou empreendendo. Mais alguém? Daniel não dá sujeito. Adoro. Boa noite, eu sou da licenciatura. Eu queria mais saber da questão, a Constituição ela diz que a educação é o dever da família e do Estado.
Só que percebe-se muito que parece que os pais jogam essa responsabilidade para os professores. E geram, muitas vezes, uma sobrecarga para os professores. Muitas vezes, na sala de aula, depara-se com situações de que alunos indisciplinados. E também, muitas vezes, de alunos que não têm aquela compreensão daquele conteúdo para determinado nível daquele ano escolar. Muitas vezes o sistema acaba empurrando os alunos, passando de qualquer jeito. Tem casos que aluno do primeiro ano, ensino médio, não domina sequer a matemática e as 4 operações básicas. Aí eu queria saber, assim, nos cursos de licenciaturas, não percebo muito essa questão de preparar o professor para a sala de aula, para lidar com essa realidade de alunos indisciplinados e essa questão da defasagem da compreensão daquele assunto para aquele ano escolar. Então, gostaria de saber a sua opinião, como que a gente pode lidar com essas questões como futuros professores. Como que é seu nome? Daniel. Quando eu comecei, uma confissão, tá? Quando eu comecei a escrever sobre educação disruptiva, e eu comecei a pensar sobre toda essa estrutura que eu estava propondo, sobre os métodos, sobre as estratégias, sobre o tanto que é bonito no papel, eu ficava imaginando perguntas assim dos próprios professores, né? Você nunca esteve aqui para ver o tanto que eles são diagrados. Você nunca esteve aqui para você ver que eu não consigo aplicar nenhuma dessas técnicas. Isso tudo é ilusão. Isso tudo é... Nós precisamos acreditar na educação. Porque senão não tem razão de ser nada disso que a gente está fazendo. Mas a gente sabe das dificuldades. E aí eu fico pensando qual foi a última maçã que foi entregue. Porque o que acontece? A maçã não era o aluno, não era a criança, não era o jovenzinho que providenciava, era o pai e era a mãe. Que ao reconhecer a figura do professor como importante, lavava, higienizava, colocava ali, pedia para que o filho entregasse. Essa vinculação com a família foi se perdendo aí por toda essa questão que a gente falou, né? Uma questão das próprias imposições das novas políticas públicas, o mundo capitalista que a gente vive, enfim. Não existe garantia, Daniel, de que as técnicas que eu proponho, e que, na verdade, não é minha, tá? Eu trago comigo vários outros autores que foram falando disso, eu só fiz um compilado e coloquei nomes e abordei de uma forma mais facilitada. Nada disso que a gente está empreendendo garante que haverá ordem, que haverá o respeito, que haverá o controle. Mas é o que a gente consegue fazer, é acreditar. A gente precisa acreditar na educação. A gente precisa acreditar nessa nova geração. A gente não pode desistir deles. Por mais que pareça que a própria família desistiu, a gente não pode desistir. A gente, enquanto educador, não pode desistir do futuro. E aí um dos artigos que eu escrevi, que foi até publicado na Veja, porque o futuro está sentado na cadeira. É ele que vai continuar, é ele que vai ser nosso líder, ele vai ser nosso governante, ele que vai ser o gerente da empresa, ele que vai ser o que vai ter a empresa, ele que vai ser o empregador. A gente não pode desistir. Por mais difícil que seja, e aí eu não estou romantizando a situação do professor, eu não estou romantizando as dificuldades, eu não estou romantizando a pobreza que foi colocada no professor. Aí o meu último capítulo é sobre isso, sobre essa romantização, né, de colocar o professor numa situação inadequada, pobre, sem grana, sem condição, com saúde mental detonada. Mas eu acho que a palavra que fica para te responder é: não tenho garantia nenhuma, mas eu tenho esperança. Eu me propus a ser uma andorinha nesse verão, mas a gente junto pode ser o verão. Se nós formos pais que respeitamos os professores, e se a gente for professor que resgata a família, 1, 2, 3, 4, quem sabe a educação disruptiva não domina o país e outros locais. Né? A gente tem que ter esperança. O futuro está sentado na carteira. Viu? Não te respondi, mas é porque eu não tenho resposta mesmo. Eu só tenho esperança.
Mais alguém? Veste. Tô saindo do enquadramento, tá? Não, Daniel. Boa noite, eu me chamo Matheus, tudo bem? Olá, Matheus. Joia? Boa noite a todos aqui, pessoal, todo mundo está bem, graças a Deus. Você citou aí a questão da história da sua professora de história em relação a aprender os alunos. Durante as matérias de fundamento sociofilosófico e educação, a gente viu um tema que era transversalidade de conteúdo. Hoje em dia, a gente não vai dar aula de química, de física, matemática ou derivativas só daquele conteúdo. É impossível você ficar 50 minutos numa sala de aula falando só de matemática. Eu acho que numa disciplina de doutorado não tem como. A minha pergunta é sobre as 7 tipos de inteligências, né, que você citou. Como eu, enquanto professor, consigo identificar e montar uma aula para que vai beneficiar todos os alunos, levando em consideração suas individualidades, prezando o coletivo? Bacana a sua pergunta. Me lembra seu nome? Matheus. Matheus, a gente entra um pouquinho na perspectiva da... Porque enquanto o uso da metodologia inovativa, enquanto o uso de métodos mais interativos de ensino, que sai um pouco do status quo, né? A gente consegue mapear a sala e proporcionar a cada uma daquelas habilidades ou inteligências alguma atividade que vai abranger, né? De forma estratégica. Mas uma aula expositiva, eu tenho uma aula que eu preciso dar sobre derivativas. Como é que chama a última matéria? Qualquer conteúdo lá. Eu tenho uma aula complexa que eu preciso dar. A aula de frações, mas eu não posso levar os alunos na pizzaria. Senão, com a pizza, ficaria mais fácil eu explicar o que era um oitavo, né? Não tem como levar para lá. Como é que eu faço? Eu não vou ter o perfume que a professora do Silvânia tem, muito menos uma historinha. Ou posso ter. Eu posso ter uma conexão. Existe uma proposta dessa estratégia que chama Spice, tá? Ela inicia com... vou tentar falar de forma bem rápida, assim, só para você entender. Eu inicio com uma ancoragem mental. O que é uma ancoragem mental? A professora do Silvânia, que eu citei para vocês, ela usava uma história para conectar. Essa ancoragem, todo mundo estava esperando a história da professora do Silvânia. Uma história ia ter. Ok? Você pode ter uma música tocada, você pode ter uma oração, você pode ter uma poesia, você pode estruturar o início do processo, como você quiser. Em acordo ou desacordo, não precisa ser uma coisa sistemática, mas você tem que ter um início. Ao iniciar e a ancorar todo mundo prestar atenção no que vai acontecer. Ok? Ao longo da aula, eu tenho que ser um bom planejador, eu tenho que ter um cronômetro, porque eu não posso, em 50 minutos, ficar falando, porque senão ninguém vai aguentar aqui, né? Vamos dormir, enfim. Eu tenho que ter as pausas e que, você sabe um sentimento ou uma emoção que é interessante, que acho que nem está lá no Divertidamente, que a estratégia fala que é importante, que cabe para todas as inteligências, a surpresa. Surpreender, você acorda todo mundo. E o surpreender pode ser, vai apagar o interruptor e deixa todo mundo no escuro. Não tem esse que não acorda. Você vai lá e tira alguma coisa, sei lá, tira um urso de pelúcia da bolsa e fala assim, fulana, para aí. E responde a pergunta. Tem várias estratégias, tá? Várias estratégias lúdicas. E a Spice vai te ensinar a cronometrar, vai ensinar você a ter essas pausas, vai te ensinar a encerrar de forma estimulante com a próxima aula. E dentro disso, a gente tem 14... tudo muito numeral, né, gente? É porque eu fui numerando mesmo. Tem 14... Aí eu coloco que é 14 estratégias para explodir sua aula expositiva. E que cabem todas as inteligências. Por exemplo, tá? Todo mundo conhece
conhece o brainstorming aqui, né? Vocês já ouviram falar do brainstorming? O toró de parpite, chuva de ideias. Essa é uma das mais comuns, está elencada entre as 14. Você para a sua aula e fala, galera, vamos... O que vocês acham sobre isso? Vamos fazer uma chuva de ideias aqui. Só que a técnica proposta pela educação disruptiva ela é diferente, ela é o brainstorming reverso. Você, por exemplo, está falando sobre meio ambiente e você pergunta, na sua aula teórica, tá? Aula expositiva, você pergunta assim, gente, o que a gente pode fazer para piorar essa situação? Me fala tudo aí, o que pode ser o pior cenário. Aí, tipo assim, todo mundo vai, oi? O que pode fazer para isso piorar? Vamos embora, vamos lá. E você vai resgatando. Então, existem 14 formas de você fazer com que eles participem, as 9 inteligências presentes, da sua aula expositiva. Isso é técnica. Isso não é natural. Nossa, eu sou criativo naturalmente. A gente é criativo porque a gente aprende a ser. A gente não sabe dar aula, não é natural, não. A gente tem uma técnica para a aula. A maioria dos professores não sabe dar aula, nunca teve essa oportunidade de aprender o que eu faço no início, o que eu faço no meio, o que eu faço no fim. Como é que eu vou deixar o gostinho de quero mais? Como é que esse aluno vai ficar acordado? Como é que eu vou pegar um aluno que trabalha o dia todo? Como é que eu vou pegar uma criança que não sossega na cadeira? Entende? Aí as técnicas para aula expositiva, elas abrangem os 9 tipos. Vai ter música, vai ter... Vamos todo mundo levantar. E não estou falando, gente, de... Vamos embora todo mundo levantar e bater palma. Não é isso, não é? Não estou falando de showzinho, não. Eu estou falando de técnica orientada, estratégia. Para iluminar mesmo. Sair do aluno, né? Virar uma pessoa iluminada, com conhecimento. Entende? Então, tem jeito sim, e a gente abrange todos. Claro, tá? Só encerrando a resposta. Se você faz um mapeamento e você percebe que 50% da turma tem uma inteligência espacial, vai ter uma predominância. Você vai... A curva descer, né? Então, o A, que é algo espacial, você vai ter mais situações que vai usar o espaço da sala para que você consiga conectar com as pessoas. E assim por diante. Então, você predomina o que é predominante ali, para tentar abarcar a maior quantidade de pessoas. Te respondi? Beleza. Quando eu fiz a licenciatura em Química, assim, eu usei o que você está fazendo e uso hoje para as aulas serem motivacionadas. E eu conhecia como termo de tempestade cerebral. É exatamente isso. Brainstorming. Uma tempestade. Só que você vai fazer o contrário agora. Vai fazer o brainstorming, reverse brainstorming. O que a gente pode fazer, não para solucionar, para piorar esse problema? Sim. Porque o extremo, ele vai ajudar a ensinar, ele vai aprender. O extremo, o pior que pode acontecer, ensina tanto quanto o melhor que pode acontecer. E fica mais interessante, mentalmente as pessoas ficam conectadas, vão achar mais interessante. Enfim. E emocionalmente se guarda. Ele vai falar assim, professor Charles, aquele dia que você fez aquele reverse brainstorm, colocou a gente para a pior situação. Isso. Professor Anderson. Boa noite. Está funcionando. Lívia, eu queria te agradecer também imensamente. Né? Nós tivemos essa oportunidade maravilhosa, né, de ouvir você falar sobre o seu livro. É realmente motivante, né? A gente fica animado e esperançoso, né? De colocar em prática e avançar nessa dimensão. Quanto mais eu, né, que sou muito tradicionalista, talvez, o Marcos sempre conversa comigo, fala, Anderson, vamos conversar. E aí, então, eu queria fazer uma pergunta voltada para uma condição do pensar politicamente, né? Você falou que tem um sonho, que você quer colocar isso como uma semente, né? E nós temos a condição, né, da política pública, das políticas públicas, e aí nesse ponto que eu queria tocar, porque há pontos que precisam ser tratados dentro da nossa nação, dentro do nosso país,
que envolve que não tem jeito de fazer sozinho. Você não consegue romper, né? Porque se depender apenas do professor, assuma essa postura e por si só busque, né? Talvez isso não vá trazer um rompimento de uma tradição que já vem há anos, né? E aí a gente fala assim, parece não ser muito importante. Conversa demais. Quer dizer que eu tenho que sintetizar. Então, mas eu queria só citar, por exemplo, os nossos cursos existentes aqui, exceto a agronomia e talvez a licenciatura, não sei se entrou nessa ciência da natureza, não entrou nesse patamar, não tenho certeza, mas todos os outros cursos vieram em função de um programa chamado Reúne, né? E esse programa aconteceu na década de 2000, em 2008 nasceu o curso de administração, nasceu o curso de engenharia de alimentos, com o nome Ciências de Alimentos, se não me engano, era esse nome, que era o curso noturno, e assim os demais cursos, zootecnia, engenharia, as outras engenharias, etc. Graças a uma força política, a uma vontade política, descentralizou, então, com esse programa Reúne, as universidades no país inteiro, as universidades federais. Graças a políticas públicas, foram criados nessa mesma época os SISU, se alguém aqui não sabe disso, né? O Enem. Então, isso tudo é uma política pública. Tem pontos que a gente vivencia hoje ainda que deveria ser tratados, ao meu ver, como letramento. Quer ver, o racismo, para mim, tinha que ser algo a ser tratado no ensino básico. Reconhecer isso, né? E conversar uma forma de educação sobre isso. Então, resumindo, eu queria dizer o seguinte, nós temos uma bancada muito tímida, né? No Congresso hoje, a Tabata Amaral e outros deputados que defendem ali a educação e que transformam a partir daí. Nós temos a China hoje, não tem jeito de não falar, mas é para entender o peso. A China hoje está sendo tratada pela OMC como um país que já não é considerado mais um país em desenvolvimento, e ela brigando para continuar a ser país em desenvolvimento, porque lhe dá algumas prerrogativas de negociação mais vantajosas. Mas o que eu estou querendo dizer é que a China já avançou muito também na educação, e todos os países que fizeram a transição, o Japão, a Coreia do Sul, etc., nós temos avanços enormes na educação. Mas isso vem de uma política pública, né? Então, o que eu quero convidar e fazer essa reflexão, ou o que você pensa a respeito disso, é transformar esse best-seller numa inserida em uma condição também de licenciatura, de construção pedagógica. Isso precisa ser também tratado, né? Nós não estamos falando aqui de coach, não, nós estamos falando aqui de ciência, né? Estabelecida, como você colocou aqui, o Clayton, que é a base, né? Uma das bases que você utilizou aí, científica. Então, nesse sentido que eu queria te ouvir um pouco, se essa bandeira não poderia ser uma bandeira também de uma força, de uma política pública a ser estabelecida no país. Gente, vamos ouvir a resposta da Nívia e depois eu vou sortear o livro, tá? Gente, sonhar pequeno e sonhar grande, a gente gasta a mesma energia mental, né? Então, meu sonho é
pegar a prefeitura de Montes Claros. Não. Nunca pensei pequeno. Viu, professor Anderson? Coragem. A gente tem que ter coragem. Então, é um sonho grande, mas eu não consigo sozinha. Eu tenho total ciência. Só que a gente tem uma ferramenta muito boa hoje, que é a internet. E a internet, a gente, aos poucos, a gente consegue ir abarcando, furando a bolha, a gente consegue que isso vai criando ficando grande, enquanto mudança. Porque a educação é essencialmente política. Não tem como a gente falar de educação desconectada da política. Meu livro ele não tem esse viés da gente fazer esse estímulo de forma direta, mas quando eu falo, olha, isso está colocado para mudar a educação do país. Então, meu intuito, não sei quanto tempo, se daqui um mês, um ano, 2, 10, é que isso chegue lá, dos governantes, e que mude os olhos, mude as concepções. E aí, quando você resgata alguns países, também tem muita questão cultural. Porque você virou uma coisa viralizada na internet esses dias agora. Vocês devem ter visto. Esses dias não, já tem um tempinho que aparecem umas cenas de umas crianças pequenas. Japão, países asiáticos. Eu não sei exatamente se é... Eu sei que eles são... Né, eles têm o estereótipo ali do japonês, chinês, não sei. Só sei que aparecem os meninos pequenos com uma extrema autonomia. E quando você vai entender como é que funciona esses anos iniciais em alguns países asiáticos, a criança entra com 5, 6, 7, não é exigido nota, não tem português, matemática, ele não precisa ser alfabetizado, mas ele tem que ser conectado ao meio. E aí o que acontece? Pegam aquelas crianças de 6, 7 e vai ensinar a criança a limpar o chão da escola, a limpar o banheiro da escola, a fazer a própria comida. Se a gente pensa em fazer isso daqui, nós vamos para a cadeia. Né? Porque perpassa por uma mudança grande que às vezes a gente não vai ver, mas a gente pode começar. Isso aqui é um começo. Isso é uma mudança de perspectiva. E não somos só andorinhas, nós podemos ter o verão todo. Né? Mas, claro, minhas ambições passam por aí. Podemos depois estruturar isso aí juntos. Tá bom? Obrigada, gente. Bom, agora nós vamos puxar o livro. Então, antes da palestra começar, eu coloquei um papel debaixo de uma das cadeiras aí. Tem gente sentada, né? Eu já vi. Então, é só você colocar a mão debaixo da cadeira. Se você ver um papel entre o plástico e a cadeira, não, e o indivíduo que está sentado, nem. Por favor, coloque a mão debaixo da cadeira aí e vê se tem um papel. Achei. Você não achou, não? É um papel em branco. Achou. Um só. Júlio e Olívia. Peraí, não, é porque ela achou que... Pode vir. O segundo...